two-headed eagle. Muitos conhecimentos. Então a conferência foi excepcional e parabenizo a todos pregadores que interveniram nesta conferência. O turno que eu cheguei também ouvi que interveniu muito bem, e a todos que participaram também para assistir à conferência, e não também esquecer a profeta Jeremias Kenny, que teve essa iniciativa muito boa de convocar os servos de Deus para se compartilhar a palavra de Deus. Abençoado seja ele e a sua igreja em nome de Jesus Cristo. Me restam aqui duas perguntas muito importantes que o povo até agora se preocupa acerca da pregação que acabamos de ouvir agora da paternidade reconhecida em Angola. Alguns dizem que o profeta Mies não é o pai porque temos mais de 7 pais, e alguns dos pais também no dia da consagração colocaram a mão na cabeça do profeta Mies, ele não poderia ser líder de todos os pais cá em Angola. O que você tem para a sua leitura nessa situação? Sendo uma geração vindoura como pai também nesse país. Ok. Primeiramente, quero considerar a profeta Mies. Amém. O profeta Mies é sempre considerado como um pai. Amém. Um pai da nação. E devemos sempre saber que pai sempre é pai. Considerar isso aqui é primordial. Quando vem outros depois do pai, tornam-se padrastos. Então, dali eu posso dizer que, por respeito que eu tenho para o profeta Mies, ele tem pai, mas também existe sempre um pai supremo. Exato. Então, para mim, eu parabenizo e considero o profeta Mies como um pai, como um líder da nação, e ele para mim tem muitos aplausos e respeito, porque dentro dele foi inspirado pelo Espírito Santo para hoje em dia as igrejas de reavivamento terem o respeito e a credibilidade no país de Angola. Então, podem nascer outros pais, como por exemplo, eu sou um pai também, mas também tem um pai à frente de mim. Então vamos considerar os pais. O profeta Mies é um pai e há muito respeito na minha parte acerca disso. Pulando da página, há uma situação que rola na internet, é particular também no nosso país, de encerramento de algumas igrejas que se encontram nos quintais, apropriada, tanto apropriada, e também dizem que para ser um pastor líder de uma congregação, uma igreja, tem que ter no mínimo nível acadêmico licenciado, e essa teologia tem que ser da igreja metodista. Qual é a informação e a sua leitura e reflexão sobre esta situação que rola no país? De facto, acerca disso, eu quero salientar o seguinte. Quero dizer que a Bíblia fala que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Vamos conseguir perceber que dentro do corpo de Cristo existem muitas pessoas que se misturaram para levar um evangelho bom, um evangelho enganador. Então, de facto, nós não sabemos, vamos conseguir entender que há dois crescimentos na mesma. Existe que crescimento do joio, existe crescimento do trigo. Então, vamos perceber que até o próprio Estado consegue detectar qual é o crescimento do joio e qual é o crescimento do trigo. E provavelmente pode ser este momento ideal que Deus permitiu aos Estados poderem fazer isso. Mas vamos conseguir perceber algo que eu quero aqui salientar, que dá o conhecimento não é o homem, que dá o conhecimento é Deus. Então, nós não podemos também contrariar o pensamento do Estado, porque quem também deu poder no Estado foi o próprio Deus. Então, que seja feita a vontade de Deus. Nós não sabemos como é que Deus pode trazer para o Estado a consciência ou o conhecimento, se pode se entrar em vigor ou não. Então, as nossas orações é que a decisão do Estado seja abolida, porque isso pode trazer a desfalência na fé de muitas pessoas que acreditam nos seus pastores. Então, a nossa intenção é que a palavra de Deus seja firme, não importa o local, porque a Bíblia nos fala ir de pregar até os confins da terra. Então, se ir de pregar até os confins da terra, quando uma pessoa está numa casa que é beco, que está a falar de Jesus Cristo, então ele é prioridade. Mesmo se a pessoa está numa casa que é apenas uma sala, se está a falar, se junta 3 pessoas, a Bíblia fala onde há 2
só 3 pessoas, não fala multidão, não fala onde há 2 ou 3 pessoas, a presença de Deus está naquele lugar. Então, não é preciso nós unir 3 pessoas numa cidadela, mas pode ser numa casa de banho, talvez num quarto, talvez numa sala, tem 3 pessoas. Onde está se falar de Jesus, não pode ter impedimento. A voz de Deus não tem barreira. Então, o conselho que eu quero dar para o Estado governamental, essa é da minha parte. Se teve essa iniciativa, é louvável, mas contudo, precisa se retroceder um pouco desse versículo que diz que onde há 2 ou 3 pessoas, a presença de Deus aí está se manifestando. Vamos fazer com que a vontade de Deus seja feita para que nós possamos resgatar valores morais cívicos e ajudar muitas pessoas a aceitar Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Muito obrigado. A última pergunta, se quiser vai responder, se não quiser, marcamos o final. Olhando no comportamento do grande homem de Deus, profeta Ben Samuel, dizem que ele é o origem deste problema. Quando você olhar nesse homem de Deus que está fazendo trabalho grande nesse país, a sua leitura é um profeta aprovado, pelas suas condutas, é aprovado ou não? Ok, todavia vamos conseguir perceber algo. Ninguém é injusto nesse mundo. E ninguém tem que ter a obrigatoriedade de apresentar um comportamento satisfatório para o ser humano. Mas é um comportamento satisfatório, porque aquilo que talvez o homem aprova, Deus reprova. Aquilo que talvez Deus reprova, o homem aprova. Provavelmente nos nossos olhos estamos a reprovar o comportamento do profeta Ben Samuel, mas não sabemos nos olhos de Deus se o comportamento de Ben Samuel é louvável. Então, para mim, o que eu posso dizer apenas que quem pode dizer de tudo melhor é o Senhor. Quem pode aqui julgar é Deus. Quem pode condenar também é Deus. Então nós não podemos dizer se o profeta Samuel se comporta mal ou se comporta bem. Louvado seja o Senhor. Diz que Ele está trazendo o povo a conhecer Jesus, a aceitar Jesus. Pessoas estão a se converter. Por intermédio do seu ministério, nós devemos agradecer a Deus por usar sobejamente ou caracteristicamente o profeta Ben Samuel da sua maneira para salvar a humanidade. Então, para mim, o comportamento dele, eu acho que é normal, porque cada profeta apresenta seu comportamento. Aquele profeta pode vir com um comportamento normal, calmo, educacional. Outro profeta pode vir com um comportamento temperado, de fogo, mas tudo é pela bendita glória do Senhor Jesus. Está dito. Muito obrigado pelo tempo. Na próxima